Oi pessoal, segunda-feira chegou e como é de praxe eu trouxe mais um livro pra vocês. Esse livro que eu tava devendo, eu tava querendo fazer ele há muito tempo, mas casou de eu trazer ele hoje pra vocês. Eu tô falando da Metamorfose do Franz Kafka. Então, assim, segunda-feira, na verdade, eu tava planejando em trazer obras póstumas de Brás Cubas. Só que eu vou deixar esse livro um pouquinho mais pra frente. Esse Metamorfose aqui tem que furar fila. Eu já tava um tempo querendo trazer ele pra vocês, mas só casou de eu trazer hoje. E ele é um livro, assim, bem curto, tá? Você pode ler ele numa tarde, numa sentada, você já termina ele, tá bom? Para esse livro, eu assisti alguns vídeos do Café Filosófico do professor Márcio Seligman. Imagino que deve ser algum crítico literário do Kafka, ele entende melhor do Kafka do que eu. Eu sou uma leitora leiga do Kafka, então eu vou deixar na descrição o vídeo para vocês assistirem, caso vocês queiram assistir a resenha dele, na verdade não, a apresentação dele sobre o Kafka. Então, esse livro aqui ele foi escrito em 1912, mas ele só foi publicado em 1915. O Kafka gostava de escrever nos diários dele. E muitas das obras que a gente conhece hoje do Kafka, tão famosas quanto, tipo aí O Processo, Carta ao Pai, O Castelo, só foram escritas póstumamente pelo seu amigo Max Brod. O Kafka ele morreu infelizmente muito cedo. Ele morreu em 1924. Ele contraiu uma tuberculose. Na época não existia remédio, não existia muita coisa o que se fazer quando essas pessoas pegavam tuberculose. Não é como hoje, que é uma doença tratável e curável. Na época, se você pegasse tuberculose, era um problema. E não só ele morreu, muitos outros autores famosos que a gente conhece hoje morreu de tuberculose no final do século XIX, início do XX ou em meados do século XIX. Então, assim, esse livro, ele não foi publicado póstumamente. Só que ele é um livro aí muito famoso, é uma novela muito famosa, né? Um romance muito famoso do Kafka é O Processo. Eu quero um dia trazer eles aqui para vocês, para resenhar aqui para vocês. Mas vamos lá, avisando, essa não foi a primeira leitura que eu fiz do Kafka de A Metamorfose. Ao final do ano passado, eu li A Metamorfose pela primeira vez e eu gostei, achei razoável. E agora eu fiz uma releitura e continuo achando uma literatura razoável, assim. Kafka não é um autor que me pega muito, sabe? Eu sei, eu li pouca coisa dele. Meu livrinho aqui, essa edição que eu tenho, tem tanto A Metamorfose como O Veredito, que são livros que ele escreveu. Só que hoje eu só vou fazer resenha da Metamorfose, tá? Esquece o Veredito. Então, eu vou deixar na resenha sobre o Márcio Seligman, do Café Filosófico, mas já adianto, muitas pessoas pensam, inclusive eu pensava, que o Kafka ele era um autor surrealista. Não, o Kafka não é um autor surrealista. Eu pensava que ele era um autor surrealista, porque na época em que ele escreveu isso estava muito em alta. Mas o Kafka, ele é mais do que um autor surrealista. Na verdade, ele tem uma leitura totalmente realista do mundo, do universo e da realidade. Acontece que o Kafka, ele escreve sobre as angústias do ser humano moderno. Lembre-se, esse livro foi escrito em 1912, final do século XIX, início do século XX. Então, o que estava acontecendo na Europa, principalmente no lugar onde ele nasceu no então ex-império austro-húngaro. A família dele era judaica, então pensa a época em que ele está, a época em que ele nasceu, todo o movimento antissemitista que estava crescendo muito, muito, muito forte na Europa e que vai culminar no que foi a Segunda Guerra Mundial, no que foi o Holocausto em finais de 30, início dos anos 40. Então, assim, o Kafka era de família judaica, ele falava alemão e hoje ele está onde a gente consegue denominar geograficamente como Praga, mas antes era Império Austro-Húngaro. Então, ele nasceu realmente, apesar de nascer numa família boa economicamente, ele nasceu numa minoria, em pessoas em que ele sofreu, né, muito preconceito por ser da família em que ele nasceu, por ser de descendência judaica.
Então, e também pela época em que ele nasceu, ele escreve, na verdade, o Kafka, sobre angústias existenciais do ser humano frente à sociedade moderna da época e tentando buscar algum sentido para a sua vida, tentando buscar sentido na realidade, nas coisas. Então, o Kafka, ele escreve sobre essas angústias que o ser humano tem e que ele guarda bem lá no fundo, no seu inconsciente. Então, a literatura do Kafka seria o ser humano moderno, na sua atualidade moderna, se deparando com suas angústias existenciais colocadas bem lá no fundo, bem lá no seu do seu pré-consciente, né? Como diria o Freud, ele tentando lutar com os seus traumas, suas angústias, aquela angústia que a gente não sabe colocar o nome, a gente não sabe dizer o nome, mas que vem à tona, na sua mente e você precisa enfrentar ela. Então, o Kafka, ele seria esse tipo de autor e não um autor surrealista. Então, as obras dele sempre vai ser uma coisa meio o ser humano tendo que lutar com aquele mal-estar, com aquela situação cinza. É tanto que nos meios literários, né, a gente tem até uma expressão que a gente usa que é aquela expressão kafkiana, né? Uma situação tão absurda, tão angustiosa, uma situação que você vê que não tem para onde correr, não tem saída. A gente usa uma expressão, né, nesses meios, em geral, uma expressão kafkaniana, uma situação kafkaniana, bem absurda, bem angustiosa, que não tem saída, bem absurda, né? Então, isso é o Kafka, essa é a literatura kafkiana, né? Mas o que conta a história? Então, ela é bem famosa porque ela tem um começo assim muito famoso. Aqui conta a história do Gregor Samsa. O Gregor, ele é na época caixeiro viajante. E na época caixeiro viajante era uma profissão até que ganhava um pouco bem, muito bem, na verdade. Então o Gregor, ele vive na sua casa, né, com a sua família, sua mãe, seu pai e a sua irmã menor. Então, como ele é caixeiro viajante, ele é meio que a força da casa. Toda a economia maior que vem para casa é dele. Então, esse livro tem um começo muito bom que eu gostaria de dizer para vocês aqui. É um começo bem famoso que é: certa manhã, ao despertar de sonhos intranquilos, Gregor Samsa encontrou-se em sua cama metamorfoseado num inseto monstruoso. Estava deitado sobre suas costas duras como couraça, e quando levantou um pouco a cabeça, viu seu ventre abulado, marrom dividido em segmentos arqueados, sobre a qual a coberta, prestes a deslizar de vez, apenas se mantinha com dificuldade. Então, assim, imagina você acordar de manhã num inseto monstruoso. Tipo, imagina, muitas pessoas pensam que o Gregor se transformou numa barata, mas aqui o livro é bem claro em dizer que ele se transformou num inseto monstruoso. Aí pode ser uma barata, pode ser um laboche, como a gente diz aqui na minha região, mas ele se transformou num inseto. Então, imagina você acordar um belo dia de manhã, em sonhos e tranquilos, sendo um inseto. Então, isso é a obra do Kafka, é o Gregor tendo que lidar que agora ele é um inseto monstruoso, ele não é mais um ser humano, ele não é mais como eu, como você, ele tem que lidar agora com essa nova situação. Então, a gente pensa que é surrealismo por conta disso, mas não, é realismo. Ainda que tendo essa analogia dele ser, né, aí um animal monstruoso, é lidar com as suas angústias que você deixa bem lá no seu inconsciente, mas que de vez em quando você tem um gatilho e ele volta e você tem que lidar com aquele mal-estar, com aquela angústia na sociedade moderna. Então, o Gregor acordou e ele tá um inseto e ele precisa trabalhar, ele é caixeiro viajante. Então, ele acordou até um pouco tarde e ele precisa agora lidar com isso. Então, mais pra frente vai chegar um cara que trabalhava com ele, que foi mandado pelo seu chefe, perguntando: por que você não veio trabalhar? E aí, meu filho, tem que bater o ponto, tem que trabalhar. E
ele tem que lidar com essa situação, ele precisa trabalhar, os pais dele estão a toda hora chamando ele na porta, cadê você, você não vai trabalhar? A irmã também, do outro lado, chamando Gregor, por favor, saia daí, venha trabalhar, venha, né, começar o dia. E a família agora precisa lidar com essa situação. Mais pra frente, a mãe e o pai vão abrir a porta e vão lidar com aquele inseto horrível, monstruoso na cama. E a família, o que pode fazer, né? Os pais tentam lidar, entre aspas, da melhor forma, na melhor situação com agora o seu filho se transformando num inseto monstruoso, né? Então, ao longo do tempo, o Gregor, ele vai, né, se modificando, ele vai tentando lidar agora com essa nova realidade e ele vai começando a fazer coisas que um inseto faria. Então, em determinado momento, ele começa a brincar de subir na parede, gosta de ficar lá no teto e a família, coitada, tenta lidar com essa situação, então a primeiro momento, a irmã traz um potinho com leite, com pães para ele comer, porque é o que ele gostava de comer, mas agora como um inseto, o Gregor não gosta mais de comidas como ele gostava antes, agora ele gosta de comer lixo. Sim, então a família vai passar a trazer resto de comida, osso, tudo assim, lixo mesmo, junto em cima de um jornal para ele poder se alimentar, e ele começa a se alimentar. E a família vai lidando com essa situação, né? Até que chega um determinado momento que eles não aguentam mais, que eles não aguentam mais ter que lidar com essa situação, né? O dinheiro acabou, não estava mais entrando. Como eu já disse, o Gregor era o pilar econômico da família. Então, quando ele tá nessa situação, ele não pode mais trabalhar. Então, a irmã vai ter que trabalhar, vai ter que passar a trabalhar, a mãe vai ter que começar a costurar para fora e o pai, com suas economias, tenta ir lidar uma vez ou outra. Mas a verdade é que eles estão cansados dessa situação. A verdade é que eles estão cansados de ter que lidar com aquele inseto nojento e ver que aquilo ali era o seu filho. Então, a um determinado momento, a irmã dele, a Gretchen, ela fala para os pais que ela não aguenta mais a situação, que aquilo ali não é o irmão dele e que eles têm que tomar uma atitude. Então, quando chega esse determinado momento, a família toda já não tá mais aguentando o Gregor. Na verdade, eles desejam que o Gregor descanse, entre aspas, né? Que seria tanto melhor para eles quanto para o Gregor que ele pudesse descansar, se é que vocês me entendem quando eu falo descansar, né? Então, a única parte, assim, a pessoa que mais parece gostar, assim, do Gregor, entre aspas, ter um pouco de empatia sobre a nova situação do Gregor é a empregada. A empregada, geralmente, ela abre a porta, ela abre a porta e ele chama o animal, tenta brincar com ele, e a empregada é a que mais gosta do Gregor, mas ao final vai acontecer uma coisa muito horrível com o pobre do Gregor, só que aí eu não vou poder contar pra vocês, porque eu não quero dar spoiler, porque eu quero que vocês leiam A Metamorfose. Esse livro aqui, como eu já disse, não foi a primeira releitura, não foi a primeira leitura que eu tive do Kafka, da Metamorfose, foi uma releitura. Ano passado eu terminei de ler esse livro. E, cara, eu gostei, não é ruim, não é uma literatura, não é um tipo de livro ruim, tá certo? Como eu disse, ele é muito rapidinho, ele não tem nem 150 páginas. Então você lê ele numa tarde, você lê A Metamorfose e o Veredito, nessa minha edição aqui que eu tenho, em uma tarde, não é algo demorado. E é uma literatura boa, gostosa. Eu quero ler, como eu já disse, outros livros do Kafka para poder resenhar aqui para vocês, mas no meu Scooby eu dei minhas 3 estrelas. Não foi um livro ruim, mas ao mesmo tempo não foi bom. Eu acredito que eu tenha tido essa experiência porque como eu já disse, eu não entendo a forma de escrever do Kafka, a literatura dele é bem diferente, sabe? É uma literatura muito original, só dele, então acredito que seja por conta disso. Tentar entender o contexto histórico do que estava acontecendo, então estava acontecendo muitas coisas, sabe? Era início do século XX, então estava estourando um monte de coisa na Europa.
o antissemitismo estava crescendo muito. E apesar dele ter morrido cedo, antes do Holocausto, ele morreu em 1924, ele já dizia em suas cartas, né? Ele já dizia o que poderia vir a acontecer, essa onda de ódio aos judeus e, e as formas que as pessoas estavam tratando, o preconceito, né, que tinha ali no Império Austro-Húngaro. Então, muitas das cartas deles eram um pedido até do Kafka, que ele dizia em seus diários, para os seus amigos, para o Max Brod, que vai ser aí a pessoa que vai publicar postumamente os livros como Castelo, Carta ao Pai, O Processo. Ele dizia que se alguma coisa acontecesse, ele morresse, ele temia muito Kafka morrer sem ser esquecido após sua morte. Em vida, o Kafka não fez muito sucesso, não, preciso falar para vocês, ele não fez sucesso quase nenhum. Então, ele falava que se um dia ele morresse, que queimasse as coisas, os diários dele, que era onde ele escrevia, onde ele tinha suas ideias, e bem, não foi isso que aconteceu. Mas, em geral, é um livro bom, tá? Eu recomendo vocês começarem a ler a Metamorfose mesmo. Tem gente que fala que o processo é muito mais difícil, um pouco, entre aspas, mais chato que a Metamorfose, mas tá lá, foi um livro legal. Então, comentem aqui o que você achou da resenha, qual livro vocês querem que eu resenhe pra vocês. Me segue no meu Instagram, no meu book Instagram, eu falo de livros lá. E também segue o meu Scooby. E é isso, gente. Leiam A Metamorfose.